Professor, ele é em português ou em inglês? Não entendi. Português. Entendeu aí? Entendi. Pra mim tá aparecendo em inglês aqui um que eu achei. Foi a Federal de Lavras que desenvolveu o Sisvar. Já abriu aqui, já. Deu certo. Conseguiu baixar aí já? Já abriu o programa? Já até abriu. Beleza. Esperamos mais 5 minutos. Acho que ninguém vai entrar, a gente faz as análises aqui. Depois eu tenho uma atividade para vocês fazerem, mas acho que quase que toma o tempo todo da aula para a gente começar a trabalhar os dados que a gente falou semana passada. O Gersi eu acho que não tá pela área não, porque eu mandei mensagem no WhatsApp dele que nem recebeu. Ele me passou mesmo uma situação que aconteceu lá, problema familiar dele lá e de ontem. Aí ele falou que talvez ele não conseguisse acessar as asas.
Fábio, vamos lá? Essa moçada foi entrando aí, depois eles vêm, né? Teoricamente, o que a gente precisava analisar e falar um pouquinho sobre as análises experimentais, né? E caracterizar algumas questões relacionadas a isso. Precisava dos programas, agora acho que você já tem aí, né? O Sysvar e o LibreOffice, né, de fato, só para conseguir salvar as planilhas no formato que deve ser feito, né? Eu vou só compartilhar a tela aqui da atividade da semana passada que a gente precisava fazer. Você viu que eu te mandei no e-mail lá, né? A atividade e essa tabela, né? Positivo. Tá aqui. Teoricamente, o que a gente precisava ter analisado lá, ou a primeira das análises que nós precisávamos ter feito, né, seria essa aqui. Você consegue ver minha tela aí, certo? Sim. Beleza. Então, né, comprimento de raiz em sementes de soja submetidas a 5 doses de amidoxam, mais a testemunha, a qual não recebeu nenhum tratamento. Nós temos aqui, né, os tratamentos, então são 6 tratamentos, né, contando com a testemunha, as repetições, né, e o comprimento de raiz. Teoricamente, né, se a gente for analisar aqui na repetição 1, quem recebeu maior dose de amidoxam, né, ficou com um comprimento de raiz maior. Então, se nós formos analisar, de fato, temos um resultado, a tendência foi o que aconteceu, né, também nas próximas repetições, e aqui a gente observa a mudança, mas se a gente não analisar isso, né, a gente não colocar isso na estatística, teoricamente nós não conseguimos ter uma noção, né, se o inseticida realmente ele é melhor na dose de 2, de 4, de 6, de 8 ou de 10, né? Se a gente for observar por maior valor, né? Para a primeira repetição, teoricamente 10 ml foi melhor. Quando a gente vem para a segunda repetição, 8 ml foi melhor. E assim sucessivamente, se a gente for analisar só por valor absoluto, né? Quando a gente faz a estatística, a análise estatística, ela nos traz essas características baseadas nas somas de quadrados, nos graus de liberdade, nos quadrados médios, né? Nos Fs tabelados e calculados, e nos caracteriza aí informações para que a gente consiga proceder, né? Ou tomar uma decisão baseada nos dados que nós temos, né? E aí a gente precisa organizar isso em planilhas, né? Quando a gente organiza isso em planilhas, aí teoricamente nós temos as planilhas feitas aqui. Deixa eu compartilhar minha área de trabalho. Às vezes vai dar trabalho para mexer aqui, mas... E aí, se a gente pegar aquela planilha lá, opa, vai abrir no Excel aqui, mas não tem problema não. Né? Teoricamente, ficaria assim a planilha. Né? O tratamento, testemunha, né? Nas 4 repetições, 2 ml nas 4 repetições, 4 ml nas 4 repetições, 6 ml nas 4 repetições, 8 ml nas 4 repetições, 10 ml. Então, o que a gente via, né, de fato aqui, né, quando eu mudo de tela, aí você consegue visualizar também? Visualiza sim. Sim, sim. Se eu estiver mudando de tela aqui, às vezes você não estiver visualizando, você dá um alô aí, né? Porque eu compartilhei minha área de trabalho, acho que você vai conseguir visualizar. Então, o que a gente fez lá... Tá vendo? Volta lá na tabela, deixa eu ver se ficou igual a minha aqui. Oi? Tua tabela, deixa eu ver se ficou igual a minha aqui. Tá. Aparentemente tá igual. Beleza. Aí, a gente tinha achado variável, mas a variável que nós estamos analisando é comprimento de raiz, então você pode colocar, tá? Então, teoricamente, você tem um produto, né? A sua testemunha é uma não aplicação do produto, aí você tem a aplicação de 2 ml, de 4 ml, 6 ml, de 8 ml, de 10 ml, né? Teoricamente, em função dessa aplicação, nós conseguimos fazer uma análise, né?
e podemos analisar baseado num teste, né, de comparação de médias, para que a gente saiba aí qual foi a melhor aplicação de uma maneira geral, tá? Quando a gente faz isso, eu vou fechar aqui, vou abrir novamente, porque, deixa eu salvar isso aqui, sim, deixa eu abrir aqui, vou abrir com LibreOffice, né? O que a recomendação que eu sempre faço é a pessoa criar, né, um arquivo, né, salvo, né, no formato do Excel, e aí aqui, né, você pode criar em DBase. Então, você abre a planilha no LibreOffice, né, vem aqui, ó, o formato, escolhe o formato DBase, tá? E aperta para salvar, né, vai utilizar o formato DBase, pode ser em português, sim, sem problema. Ok, fechou. Fez isso, fecha a planilha, tá? Se tiver com dificuldade aí, Fábio, para fazer algum desses procedimentos, tá? Abre no LibreOffice, arquivo, salvar como, tá? Escolhe o formato, DBase, aperta para salvar. Ok? Beleza, meu já estava assim já. Todas as tabelas estão prontas e todas elas estão com esse DBase feito já. Positivo. Então, fechou, né? Aí eu tinha a planilha aqui, ó, só tem uma conferência que está em formato de DBase, né? Aí eu venho e abro o aplicativo. Do Sysvar, o programa, né? O Sysvar, de fato. Aí eu venho aqui, ó, análise. Teoricamente, eu sempre abro ele aqui na manipulação só para mim ter certeza que tá tudo correto, né? Deixa eu procurar a pasta certa aqui. 22. Experimentação 4.1. Aí tá aqui, ó. Todos que estão em formato de base vai estar. Primeira atividade, DIC, né? Aí eu tenho certeza que tá certinho, do jeito que tá feito lá, né? Só fecho aqui, eu venho em análise. Análise, eu clico em análise, né? Que é análise de variância. Abro o arquivo. Tá ali o arquivo, primeira atividade. Ok, tá? O comprimento ele é uma variável, que ele está pedindo as fontes de variação, né? Teoricamente, no DIC, né, nós não temos controle local. É isso que nós não temos no DIC, né? Repetição nós temos no DIC, né? Casualização nós temos, né? Controle local no DIC nós não temos. Então, teoricamente, a gente aplica aqui tratamento. Opa! Viu que eu fiz um procedimento errado e agora eu não quero encerrar. Ó. Tratamento, tá vendo que somou duas vezes ali? Tem que apagar, tá? Tava aparecendo duas vezes aqui, tem que apagar. Então eu venho tratamento, adiciono, tá? Seria minha fonte de variação. Eu clico em fim, encerrar o quadro de análise de variância. Tá? O tratamento, eu quero testar ele no Tukey, aperto em cima do Tukey lá e aperto OK. Por quê? Porque isso é DIC, né? E aí, teoricamente, a gente não tem os blocos aí para fazer a avaliação dos blocos como uma fonte de variação. Clico em OK. Calma aí, professor. Beleza. Depois que adiciona ele lá no tratamento lá atrás, clica onde? Enfim? Fim, positivo. Vai aparecer encerrar o quadro de análise de variância, você encerra. Vai aparecer isso aqui, ó. Tá, agora eu estou nessa tabela sua aí. Aí você, ó, a variável que você vai analisar é comprimento de raiz, certo? Aí você clica nela e aperta finalizar. Ok? Ok. Aí clica em finalizar de novo, porque você não vai fazer transformação. Existem algumas características de experimentos, onde ocorreram algumas situações que você pode fazer transformações, tá? Se você for fazer transformação, olha só, aí vai aparecer as opções, como você não vai fazer nenhuma transformação, não precisa adicionar, tá? E aí você vem em finalizar. Finalizei, eu clico
um quadro de análise de variância, tá? Teoricamente, a gente não vai ter uma análise aqui da repetição ou do bloco, né? Só para demonstrar para vocês, isso aqui saiu já, é um resultado, né? E aí, quando nós criamos... O meu não ficou grandão assim, não. Não saiu, não? O meu ficou só uma tabelinha pequena. Deixa eu ver o que saiu a mais aqui. Comprimento. O meu rodou 2 análises de variância. Deixa eu ver o que ele analisou 2 vezes aqui. Na verdade, o meu rodou 2 vezes. Eu devo ter clicado em alguma coisa 2 vezes, porque é a mesma análise aqui, ó. Se você observar, ó. Deixa eu exportar aqui, ensinar a exportar, depois a gente roda novamente, sem problema, ó. Aí você vem aqui, ó, clica em salvar como, tá? No disquetinho aqui, ó. Salvar como. Eu, teoricamente, já estou dentro da pasta lá, unidade 4, seção 1, daí eu venho aqui e coloco o nome, né? Vou colocar aqui primeira atividade. Vou colocar um dado rodado, né? Que já foi rodado, eu salvo. Aí eu posso fechar o programa, tá? Fecho o programa, fecho aqui de novo, depois a gente abre ele de novo para rodar, tá? Inclusive eu vou mostrar os erros que acontecem justamente para vocês já ficarem preparados, tá, Fábio? Porque acontece bastante erro aí, tá? Na hora que for rodar os dados. Aí tá aqui, ó, em Word, ó, primeira atividade rodada, eu venho aqui e abro, vai estar salvo em Word, tá? Em alguns momentos, né, o pessoal, às vezes as pessoas preferem aumentar a letra aqui. Eu não gosto muito de aumentar, porque às vezes aumentando a letra muda um pouquinho as características, tá? Eu gosto de deixar no tamanho que vem para evitar, mas aqui de fato pode mudar, ou é melhor aumentar o zoom aqui para analisar. Então, a minha tabela ficou bem diferente da sua. Tá, vamos só ver se aparece alguma coisa semelhante a mim, depois eu posso até abrir aí para você conseguir compartilhar a sua tela. Então, ó, ele vai falar do arquivo que foi analisado, então onde é que está salvo, tá? O arquivo. Ele te fala, a variável analisada, que foi o comprimento de raiz, no caso, né? Tá dizendo aqui que foi sem transformação, tá? Aí ele fala sobre as fontes de variação, ó. Tá vendo que eu não gosto de aumentar? Que caracteriza essa mudança. Então, deixa eu apertar aqui, Ctrl. E diminuir o tamanho aqui. Aí aqui já fica certinho, ó. Fonte de variação, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, o F calculado e a probabilidade, tá? Lembrem vocês aí, né, caracterizando aí pelo grau de liberdade, são 6 tratamentos, né, 6 menos 1, 5, né, o erro, né, que nós conseguimos calcular, né, teoricamente a gente consegue visualizar aí o total corrigido, né, que seria o erro mais o grau de liberdade do tratamento. E se nós formos analisar, isso tudo está dentro dos padrões que nós temos no livro, né? 16% de CV, não é um CV bom, mas é um CV aceitável dentro da análise, né? E aí aqui, ó, se você observar, isso aqui é uma tabela de análise de variância. Então, isso aqui é o que a gente faz lá, lembra dos cálculos que a gente ia até o F calculado para definir se teve diferença significativa ou não teve diferença significativa entre os tratamentos, né? Por essa tabela vocês conseguiriam, só que vocês teriam que pegar baseado no F calculado, o F tabelado baseado nos graus de liberdade, né? E vocês conseguiriam determinar se teve diferença significativa ou não. Lembra que eu passei um esqueminha lá da probabilidade? Então, se for menor que 0,001 é significativo a 1%, então, teoricamente, aí vocês têm um grau de significância, né? Então, deu diferença significativa, aceita ou rejeita H0 nesse caso, Fábio? O que você acha? Professor, essa daí tem ela é aquele de 1% lá, não é não? Positivo. Nesse caso aí foi significativo a 1%. Quando é significativo, rejeita H0. Ele aceita, né? Aceita? Não. Quando a gente aceita, quer dizer o quê? Poxa, eu tô falando pra você, eu me perdi, que agora ajuda. Quando a gente aceita, tá, beijo, tchau. Quer dizer que todos os tratamentos
Peraí, tá cortando, professor. Quando a gente aceita H0, quer dizer que todos os tratamentos são iguais. Nesse caso aí, quando deu significância, se foi significativo, nós já temos que dizer que existe significância. Então, pelo menos um tratamento é diferente dos demais. Então, teoricamente, a gente rejeita H0, né? Rejeita H0. Quando ele fica diferente, quando dá 1%, rejeita H0. Depois, quando o F calculado é maior que o F tabelado, né? Positivo. Então, se o F calculado for maior que o F tabelado, teoricamente a gente rejeita H0, né? O que a gente fala por essa análise aqui, ó, é o que? A gente tem o valor de F calculado feito aqui, né? Mas a gente tem isso aqui também, que é a probabilidade, né? A probabilidade, eu lembro de ter falado para vocês, se a gente tiver um valor aqui menor do que 0,01, rejeita H0 e foi significativo a 1%. Entre 0,01 e 0,05, rejeita H0, foi significativo a 5%. Acima de 0,05, ou seja, valores maior do que 0,05, então se aqui tivesse dado 0,055, tá? Ou 0,0... Aí deu maior do que os 5%. Isso, daí quer dizer o quê? Quer dizer que aceita H0, ou seja, todos os tratamentos são iguais, tá? Se aqui fosse 0,001, rejeita H0, por quê? Porque é menor do que 0,01, tá? Então 0,01, 0,05, por exemplo, nesse caso você rejeita H0, ou seja, deu significância, tá? Se a gente fosse analisar pelo F calculado, o F calculado teria dado maior que o F tabelado, tá? Então, quando dá menos do que 0,01, então valores menores, tá? Do que 0,01, rejeita H0 e deu significativo a 1%, tá? Entre 0,01 e 0,05, tá? Aí você rejeita H0, foi significativo a 5%. Então, entre 0,01 e 0,05, por exemplo, poderia ser 0,025, né? Está dentro do 0,05, né? Então, até chegar no 0,05, a gente pode rejeitar o H0, ou seja, tem diferença significativa entre os tratamentos com 95% de certeza. Quando nós temos valores até 0,01, nós temos 99% de certeza da diferença entre os tratamentos, tá? E aí a gente faz a análise de fato. Tá? Deixa eu voltar no valor correto. Nesse caso aqui, é um valor menor do que 0,01, então aceita, ou rejeita H0, tá? Rejeita H0, né? E nós temos uma significância aí de 1% de probabilidade. Então, nós temos 99% de certeza desse valor. E aí, quando nós falamos sobre isso, aí nós precisamos fazer um teste de média, tá? Lembra que nós calculávamos um DMS, né? Sim, mas essa parte de teste de média não apareceu aqui no meu. Aquela tabelinha ali, essa daí que você está mostrando agora, sabe? Essa daí tá igualzinho aqui no meu. Mas o resto, a parte de baixo aí no meu não apareceu. Então vamos lá. Nós vamos voltar lá para fazer então. Deixa eu fechar isso aqui. Então não vou salvar. Nós vamos fazer de novo e aí a gente salva de novo, tá? Vamos abrir lá o Sysvar. Espera aí. Área de trabalho, programas, Sysvar. Nova, abrir o arquivo, tá? Primeira atividade, abrir. Eu vou colocar tratamento, adiciono. Vamos seguir de novo, Fábio, porque aí senão você não consegue fazer. Abrir o programa, beleza? Ô, professor. Oi. Vou filmar aqui você fazendo aí, que daí eu vou tentar fazer aqui. O Sysvar eu consegui baixar, agora o outro não consegui baixar não, outro programa. O LibreOffice ainda não? Não, o outro eu tentei aqui várias vezes, aqui tá dando um erro, não consegui mexer não. Eu baixei sem problema na internet aqui o LibreOffice. Não sei se é o site, alguma coisa, não deu certo não. Agora esse outro aí, o Sysvar, deu certo. Mas de qualquer forma a aula fica gravada, tá? Não, beleza, não, verdade, esqueci.
Mas tem problema não, se quiser filmar, pode ficar à vontade. Beleza, valeu, professor. Tá, o LibreOffice, o Valdinei, vou até inclusive voltar, você chegou agora, eu vou fazer aqui para te ver. Ó. Eu salvo o material, deixa eu colocar aqui para você ver. Eu tenho material salvo aqui no Excel, por exemplo, né? Então, a primeira atividade de vocês está aqui, ó. Certo. Foi salvo em Excel, tá? Aqui o Excel, eu peguei lá da apresentação da semana passada, ó, tá a atividade aqui, né? Aqui estava o tratamento, repetição 1, 2, 3 e 4, eu peguei a testemunha, né? Ela tem 4 repetições, eu fui e coloquei no Excel, a testemunha, as 4 repetições e coloquei as variáveis, tá? No caso lá, né, na tabelinha lá estava aparecendo nesse sentido, aqui eu só ajustei para aparecer na vertical. Peguei os 2 ml, eles têm 4 repetições, coloquei os valores que foram coletados de comprimento de raiz. Então, por exemplo, eu tinha um produto, né, o cara tinha um produto, ele queria testar, né, qual é a dose que seria mais interessante baseado na aplicação. Então, era um tiamedoxam, é um inseticida, ele aplicou, usou de testemunha a não aplicação, então tem locais onde ele não aplicou. Ele fez avaliações aí com 4 repetições, né, e avaliou o comprimento de raiz, certo, da planta. Aqui eu tive esse comprimento de raiz, quando eu fiz a aplicação de 2 ml, eu tive 4 repetições e avaliei, e aí eu tive lá, né, esse comprimento de raiz, eu fiz com a aplicação de 4 ml, 4 repetições, esse comprimento de raiz, 6 ml, 8 ml, 10 ml, da forma como aparece nessa tabela aqui, tá? Salvei, tranquilo, sem problema nenhum, no Excel, certo? Aí o LibreOffice ele vai servir só para a gente salvar em DBF. Então, teoricamente, eu vou vir aqui, né? Vou pegar essa atividade aqui que está em Excel, vou clicar com direito aqui e vou pedir para abrir com o LibreOffice. Abrir com o LibreOffice, beleza? Espera aí. Aí, ó. É a mesma tabela, tá? Só é um programa diferente. Aí eu venho aqui em arquivo, salvar como. Aí eu mudo o formato, tá em ODF, tá? Eu vou mudar para DBase, que ele vai entender, é o formato que o programa entende as variáveis que nós estamos analisando. Aí eu peço para salvar, tá? Como já tem ele lá, vai pedir para substituir. Eu posso clicar em sim aqui para substituir de novo. Aí eu utilizo o formato DBase em português, ok. Deu um erro. Por que deu um erro? Porque eu já estou usando esse arquivo aqui no Sysvar. Aí eu tenho que vir aqui e fechar o Sysvar. Agora vai dar certo. Salvar, salvar como. ODF está em DBase, eu clico em DBase aqui, peço para salvar, substitui, sem problema, utilizo o formato DBase, português, ok. Pode ver que salvou, tá? Fecho, tá? O LibreOffice, fecho aqui tudo, né? Agora eu vou precisar abrir o aplicativo, tá? Clico em programas, vou lá e pego o Sysvar, abrir o Sysvar aqui, né? Então o LibreOffice já foi, a utilização do LibreOffice, Aldinei, já acabou, não preciso mais, tá? Nesse caso aqui, tá? Para o aplicativo. Eu preciso dele só para mim transformar o arquivo que está em formato de Excel para transformar ele em um formato, ou ODF também, que está para transformar ele em um formato de base, tá? Porque é o único formato que o Sysvar entende os arquivos. Só para formatar mesmo, transformar num formato que ele entende. Depois que fez isso, o LibreOffice já não tem mais sentido, tá? Professor, mas então tem que formatar ele, digamos assim, formatar ele para poder depois usar ele no Sysvar lá? Positivo. Se não fizer, não consegue fazer, não consegue utilizar. Tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui agora, por exemplo, ó, na hora que eu venho aqui em análise, né, geralmente eu clico em arquivo só para mim ter certeza. Arquivo, manipular, eu venho em arquivo, abrir, aí eu abro o arquivo, ó, pode ver. A unidade 4, seção 1, se eu abrir ela aqui, ó, deixa eu abrir ela aqui para você ver. 22, Paulo, treinos ministradas, experimentação. Ó, na unidade 4, seção 1, tem tudo isso aqui de material, tá? Quando eu abro no Sysvar, só aparece um material. Por quê? Porque está em formato de DBase. Então, ele só consegue reconhecer esse formato. Aí eu clico aqui, eu vou ver a planilha lá, ó. Ó, é a mesma planilha. Por que eu abro aqui? Só para mim ter certeza, conseguir conferir a última conferência que eu dou dos dados, tá? Dentro do programa. Não necessariamente precisa colocar. O que eu faço para análise é isso aqui, ó. Análise de variância.
Aí eu venho em abrir arquivo, tá? Primeira atividade, que é o que eu salvei, e abrir. Até aí, beleza, Fábio? Beleza. Aí eu venho aqui, ó, como eu estou trabalhando com o DIC, eu vou inserir como fonte de variação só o tratamento, tá? Quando for DBC, nós inserimos tratamento e repetição, ok? Nesse caso, como é DIC, só utiliza o seu tratamento. Aí eu adiciono, tá? E clico em fim. Quer encerrar o quadro de análise de variância? Sim. Até aí, beleza, Fábio? Beleza. O que eu acho que faltou para ti, Fábio, foi aqui, ó. Você clica em cima de tratamento. Você precisa clicar no teste de Turk e colocar OK. Positivo, foi isso aí que eu não fiz. Aí agora você aperta OK aqui. Aí a variável que você vai analisar é o comprimento da raiz, que é o que foi falado lá no PowerPoint, né? Clique em comprimento da raiz e aperta para finalizar. Ele vai perguntar se você quer fazer transformação, você não quer fazer, porque não precisa nesse caso, tá? Geralmente faz transformação quando os dados não estão homogêneos, quando você teve algum problema com relação à homogeneidade dos dados e tudo mais, mas aí você precisa conhecer melhor os dados, analisar. Nesse caso aqui nós temos dados com características de homogeneidade, tá? E aí, muito dificilmente, com experimentos bem conduzidos, faz-se esse tipo de transformação, mas é utilizado, tá? Pode-se utilizar para ajuste. Saiu certinho. Aí você finaliza, vai sair isso aqui, ó. Tá? Aí, antes eu acho que eu tinha apertado 2 vezes para fazer, por isso que saiu 2, né? Aí, ó, para salvar, vocês clicam aqui, ó, nesse arquivozinho aqui, nesse disquete, né? Clica nele aqui e aí aperta. Eu, teoricamente, vou substituir o dado aqui, aperto para salvar, vou substituir sim. Aí eu fecho o programa, tá? E aí eu já tenho aqui, ó, primeira atividade rodada, tá? Tá aqui a atividade. Eu vou até... Deixa eu tentar achar o... Tá aqui. Deixa eu achar. Clique aqui para a gente visualizar as planilhas do DIC. Página 92. 91, 92. Opa, acho que já tá perto também. Tá aqui, né? Ele fez as análises todas, se vocês observarem, tá dentro dos padrões, né? Essa aqui seria a análise de variância que ele nos mostra e essa aqui é a análise de variância que nós temos, né? Ó, se vocês observarem, tem arredondamentos, né? Aí aqui ele fez baseado no F calculado, né? Ó, o F calculado aqui, o F calculado dele lá, ó. Né? Aqui ele colocou 0,5, né? Teoricamente nós temos 0,63 ali, né? Mas porque ele calcula baseado nisso aqui, ó, né? Então, vocês sabem que o F calculado é o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do erro, mas aí vocês têm os graus de liberdade aí, ó, todos analisados, o CV e a média do tratamento. Então, tá dentro dos padrões, é o que foi feito, é o que vocês têm no livro, só para confirmar mesmo, tá? E a análise de variância está totalmente rodada aqui, tá? Então, aquilo que vocês, né, às vezes vocês reclamaram comigo aí, Paulo, por que a gente faz o cálculo e tal? Vocês fizeram o cálculo do básico, por isso que eu disse, a gente faz o cálculo à mão do básico, tá? Para que a gente consiga entender depois os avançados, teoricamente, vocês vão fazer aí uma atividade mais específica, baseada numa análise conjunta. Quinamente, né, se a gente for parar para pensar, o que é uma análise conjunta, né? Teoricamente é juntar, né, vários dos dados ou várias análises que nós temos. É óbvio e evidente que nós temos aí padrões para que isso seja feito. Então tem que seguir alguns padrões para ser feito e que vai favorecer para que a gente tenha uma análise conjunta de dados que consiga comparar um com o outro, né? Mas isso é para frente, tá? A gente vai fazer primeiro essas análises que vocês têm aqui. E aí, analisando esses fatores, a gente consegue visualizar aí algumas questões relacionadas ao resultado, né? Depois que eu fiz essa análise aqui, né, que teoricamente vocês têm no livro de vocês aí, ó, e determinei que tá aqui, tá vendo esses 2 asteriscos aqui?
isso quer dizer que foi significativo a 1%, né? Quando nós abrimos a análise aqui, isso aqui não é menor do que 0,01. Quando é menor que 0,01, é significativo a 1%. Então, tem que lembrar, menor do que 0,01, significativo a 1%. Entre 0,01 e 0,05, significativo a 5%. Acima de 0,05, não significativo, ou seja, aceita H0. Se aceita H0, gente, quer dizer que a hipótese H0, ela diz que todos os tratamentos são iguais, ponto, né? Então, se deu acima de 0,05, aceita H0, todo mundo é igual, tá? Se deu entre 0,05 e 0,01, na verdade, entre 0,01 e 0,05, né? Aí é significativo a 5, ou seja, rejeita-se H0. Tá? Então, vai ter pelo menos um tratamento que vai ser diferente dos demais e que a gente vai precisar fazer aí o teste de média. Quando nós fazemos o teste de média, sai isso aqui, ó, tá escrito aqui, ó, teste de Tukey para a fonte de variação tratamento, foi o que nós escolhemos. Ele faz o cálculo do DMS igual vocês fizeram na sala e tal, na calculadora, tá? E aí vocês têm o quê? Vocês têm aqui os tratamentos, tá? E a ordem. O que vocês têm que entender para esse programa, tá? Não estou dizendo para vocês que é sempre dessa forma, tá? Mas para esse programa, tá? É dessa forma que acontece. Tá vendo aqui que tem números 1, 2, 3 e 4? Tá? Tudo é A aqui, tá vendo? Lá na sala de aula, eu numerei para vocês A, B, C, D, E, F, né? Então, aqui, teoricamente, ele solta por número. Então, tudo é A e ele vai soltar em números, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no que é feito aqui, aí eu vou tentar fazer agora com outro teste de média, né? Para que a gente consiga entender o que é ambiguidade, né? Aqui ele está dizendo o seguinte: quem foi o melhor tratamento, vocês acham? Dentro do que vocês veem aí. O melhor tratamento seria o 8, não é? Positivo. Por quê? Teoricamente, a gente usou um inseticida, né? E a gente precisa analisar qual é a dose desse inseticida que nos favorece relacionado ao comprimento de raiz. Se nós formos pensar, pensando, né, de uma maneira mais abrangente, assim, sem pensar no todo, tá? Quanto mais eu aplico inseticida, mais vai me favorecer, tá? Teoricamente, tá? Sem levar em consideração características agronômicas e tudo mais. Então, teoricamente, o 10 ml seria melhor. Mas o que a gente analisa? A gente analisa que, com 8 ml, nós tivemos uma média aí de tamanho de raiz de 10,11 centímetros, né? Então, foi o melhor comprimento de raiz, tá? Que está relacionado. E, teoricamente, esse melhor comprimento de raiz, ele foi maior do que os demais. Ou seja, se a gente for analisar, ele pode ser comparado, né, baseado no teste Tukey, com o de 10 ml, então entre 8 e 10, os dois são a mesma média. Por quê? Porque aqui aparece, ó, A4 e A4, então os dois eles são iguais. Só que quando compara essa média aqui, tá, com essa aqui e com essa aqui, lembra do cálculo de DMS lá? Elas não variam, então, teoricamente, o de 10 ml, de 4 ml e de 2 ml foram iguais, tá? O de 8 ml se destacou entre os demais, mas ele também foi igual ao de 10. Então, é aquele negócio da ambiguidade. 8 é igual a 10, então, tanto faz 8 quanto 10 é a mesma coisa, só que 4 e 8 não é a mesma coisa. No entanto, 10 e 4 e 2 é a mesma coisa, né? Então, fica complicado eu conseguir explicar para vocês quem foi o melhor. Teoricamente, a gente analisa baseado no maior, né, que de fato foi o de 8 ml, e pensando numa condição de gasto, né, se ele teve a maior média, né, e teoricamente ele se apresenta aí como um valor só aqui, que seria o 4, né, e o que a gente faria de fato quando fosse adicionar a letra, né, a gente colocaria na letra, a gente colocaria aqui A, né, aqui seria AB, né? Aqui também seria AB, aqui também seria AB, né? Deixa eu ver aqui, AB, C, nesse caso aqui seria BC, aqui seria
C. Eu não estou enganado. Seria A, B, C, D. É o contrário do que nós fazia ali, né? Nessa tabela. Justamente. O que nós temos aqui no livro, por exemplo, vamos ver como é que ele colocou aqui. Não fez ele não fez a avaliação das médias. Mas, teoricamente, ó, o melhor seria, né, que está separado aqui, seria A, né? De fato, vocês aqui, tá, nesse caso aqui é o aplicativo que solta, mas lá na tabela de vocês colocariam em ordem, tá? Vocês poderiam colocar do maior para o menor aqui, seria o maior o A. Aqui eu só estou colocando as letras para vocês entenderem que aqui seria o A, né? Teoricamente aqui precisa ter o A porque tem o A4 lá, então tem o A, mas tem o B, que é o A3, né? Aí aqui nós temos, aqui de fato tá errado aqui é BC e aqui também é BC. A1, A2 e A3. Aqui é BCD. A1 e A2. Aqui é CD e aqui é D. Deixa eu ver se é isso mesmo. CD, BCD, BC, AB e A. É isso mesmo. Seria isso aqui, né? Por quê? Porque nós temos aqui a testemunha com a menor média, certo? E o 8 ml com a maior média, se a gente for analisar os valores de média aqui, né? E se a gente for analisar a letra, aí a gente compara que 8 e 10 ml é a mesma coisa, no entanto, 4 ml, 2 ml não é a mesma coisa do que 8 ml, né? Aí agora, o que eu gosto de fazer sempre, né? Deixa eu abrir os programas aqui novamente. Vamos fazer uma comparação de análise. Opa. A Nava. Vou fazer rápido aqui, porque nesse caso aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? A única coisa que eu vou mudar, tratamento adiciona, fim, sim. Clico no tratamento, olha só, lembra que eu cliquei em TUC? Agora eu vou clicar no Scott Knott. Lembra que eu falei que Scott Knott não tem ambiguidade? Clique em OK, OK, cumprimento, finaliza, finaliza. Veja só vocês, aqui, aí não tem mais mistura. Ó. O resultado do teste de média do Scott Knott, ó, ele coloca o 10 ml e o 8 ml como sendo iguais, tá? O 4 ml, o 2 ml e o 6 ml como sendo, né, os segundos melhores e a testemunha como sendo a pior média de todos, tá? Então, teoricamente, ele não coloca como se o 4, 2 e 6 ml fossem iguais, o de 10 ml, assim como o de TUC coloca. O que eu posso falar para vocês com relação a isso? O teste de Scott Knott é um teste de agrupamento de média. Lembra que eu falei que ele não era um teste de médias, né? E teoricamente, quando você tem um número de médias maiores, né, tem alguns experimentos, alguns pesquisadores que definem que pode se fazer, é tão específico quanto o teste de TUC, tá? Se você tiver alguns problemas relacionados, de fato você vai escolher baseado nas suas convicções, tá? A gente não seleciona também materiais ou caracteriza um resultado especificamente baseado só em uma questão de valor específico aí, de resultado, tá? O que você tem que analisar é o que você tem de informação baseada naquele material que você tem, tá? Então, o que vocês, acho que vocês conseguem ver aí, a gente fez um delineamento inteiramente casualizado. Então, vocês viram aí que a gente adiciona apenas o tratamento, né? Finaliza as fontes de variação e aí a gente faz baseado nas variáveis, tá? O que pode acontecer de mudança? O que vocês podem me perguntar, né? Deixa eu abrir a planilha aqui de novo. Porque é assim, ó, o que pode acontecer? 4.1, primeira atividade, beleza. Pode acontecer de vocês, por exemplo, vocês estarem analisando várias características, como comprimento de raiz, altura de planta, tá? Número de vagens, produtividade, peso de 1000 grãos,
Sei lá, várias características que vocês podem analisar, tá? E aí, isso tudo vai ter número aqui, ok? Certo? Aí, como que vocês vão fazer isso? Deixa eu chutar aqui números aqui, tá? Aleatório, estou colocando aqui, tá? Não se preocupem com esses números. Teoricamente vai sair um resultado muito diferente, valores muito distintos aí, tá? E aqui é demais. Deixa eu mudar aqui, porque senão vai dar muita diferença. Vou copiar aqui isso aqui para cá também, só para ter os dados, tá? Pronto, fizemos aí, né? Baseado nisso. Vou pedir para salvar esse material como sendo para a primeira atividade DIC teste 2, tá? Lembro, aplicativo formato, não tem esse documento, eu vou pedir para salvar com esse formato mesmo, né? Teoricamente, tá aqui, ó, primeira atividade DIC teste 2, né? Eu peço para abrir com o LibreOffice. Aí, ó, vocês veem que tem as características todas aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó, arquivo, salvar como, tá? De base, né? Aí eu venho, tem que achar a pasta agora, tá? Não esqueçam de, ó. Aí eu vou colocar aqui, teste 1. Salvar. Utilizar o de base em português, ok, vem, fecha a planilha, fecha aqui, tá? Vou fechar isso aqui também, tá? A gente já tem salvo. Tá? Aí eu venho aqui no Sysvar, ó. Eu vou fechar o Sysvar e abrir novamente. Tá? Uma coisa que eu acho interessante vocês fazerem, tá? Programa geralmente é bom fechar e abrir, às vezes ele fica alguma coisa armazenada do dado rodado anteriormente e tal. Aí eu venho aqui, ó, vou manipular o arquivo só para eu ter certeza, né, que eu estou abrindo o arquivo certo, ó, teste 1, abri, dei uma olhada nele lá, vejo se estão todas as variáveis mesmo, está tudo anotadinho, tranquilo, né? Fecho, vem em análise, anava, abrir arquivo, estou fazendo rápido só porque, né? Ó, vejam vocês, aparece tudo aqui, tá vendo? Como é um DIC, ó, tratamento, adicionar. Essa é a única fonte de variação, né? Que vai lá, porque se vocês analisarem pelo livro de vocês, ó, né? Ó, o modelo do DIC, ó, modelo da análise de variância de um experimento em delineamento inteiramente ao acaso. Ó, fonte de variação é tratamento, erro total, tá? E aí os graus de liberdade está aqui, soma de quadrado, quadrado médio e o F calculado, né? O F calculado é esse valor dividido por esse, né? Teoricamente, e aí vocês conseguem ter uma noção do que é que tem que ter. Então, o tratamento é a única fonte de variação que eu adiciono. Por isso, tá? Que eu estou colocando só o tratamento aqui, ó. Já inseri ele, perto de finalizar, sim, né? Aí eu venho, ó, no tratamento eu vou fazer. Eu posso fazer direto teste de Tukey, ok, tá? E eu posso fazer também, para mim ter uma noção, teste Scott-Knott. Aí você lembra de vários outros testes que tinham lá? Tá? Nesse caso aqui a gente usa os dois, tá? Vou usar os dois porque eu quero, tá? Você podia fazer só por Tukey, só por Scott-Knott, sem problema nenhum, ok? Aí eu clico em OK aqui, ó. Aí quais são as variáveis que eu vou analisar? Todas. Comprimento, altura de planta, número de vagens, produtividade, peso de 100 sementes. Ou de 1000 grãos, no caso que eu coloquei ali. Finalizo, não vou fazer transformação, finalizo tudo. Vejam só vocês. A mesma análise de variância, tá? Então foi significativo, tá? Para
variável comprimento, que é aquela que a gente tinha feito, porque é a primeira variável. Aí, ó, como é Tukey, saiu a característica, está o teste de Tukey rodado aqui. Eu vou pedir para salvar, vou colocar aqui teste 1, tá? Pedir para salvar. Vamos abrir esse teste 1, 4.1, teste 1, tá aqui. Aqui dá para a gente formatar. Então, eu tenho o teste 1, ó, qual foi a variável analisada? Isso aqui é uma coisa importante para vocês visualizarem. Ó. Eu estou falando da variável analisada, eu preciso saber se ela foi significativa, tá? Eu preciso saber o coeficiente de variação dessa variável, tá? Isso aqui são coisas importantes. Aí, ó, depois que você fez a análise de variância, porque isso aqui é uma tabela de análise de variância, o que é que a análise de variância me traz de informação? Se teve ou não diferença significativa entre os tratamentos que eu testei. Isso é pontual, é só isso que ela nos traz. É claro, dá informação sobre várias relevâncias sobre os resultados que nós tivemos, então, mas o ponto principal é, teve diferença significativa entre os tratamentos que nós estudamos ou não? Se teve, foi significativo, beleza, rejeita H0, faz teste de média, tá? Se não teve, nem precisa fazer teste de média, todo mundo igual, tá tudo certo, né? Então, teoricamente aqui teve diferença significativa, né? Se nós formos analisar baseado nos padrões que nós temos aqui, ó, e aproveitando, né, ó, né, o coeficiente de variação baseado no Pimentel Gomes, olha só, CV menor que 10, né, baixo, tem alta precisão, um CV médio que nós temos que está com 16, né, em torno de 16%, então nós temos uma boa precisão, né? Agora, CV de 20 a 30 é baixa precisão e CV mais do que 30, o CV está muito alta, a precisão nossa nunca é aceitável, né? Então, não podemos contar com esses resultados, tá? Teoricamente, nós temos um CV até bom aí, né? Que é uma precisão aí boa, né? E aí nós vamos para aqui, analisar o teste de média, tá? O teste de média para fonte de variação tratamento. Aí nós temos o teste de média aqui, tá? E baseado no teste de média, nós conseguimos determinar, olha, para comprimento de raiz, a melhor média foi entre 8 e 10 ml, né? Como eles são iguais, teoricamente eu recomendaria 8 ml, por quê? Porque o custo é menor, tá? Aí a gente, isso tudo aqui, tá? Dentro dos padrões do teste de Tukey. Aí aqui, olha só, teste de Scott Knott para fonte de variação tratamento. Então ele faz os dois testes direto, tá? E aqui tá os dois testes. Quem seria a recomendação? Entre 8 e 10 ml, por quê? Porque tá A3 aqui, ou seja, as médias são iguais, tá? Aqui tá tudo A2, ó. Essas médias também são todas iguais, né? E aí a gente tem a testemunha aqui como sendo uma testemunha com a média diferente das demais. Então, teoricamente, se eu fosse recomendar, eu recomendaria entre 8 e 10 ml. O de 8 ml, teoricamente, é melhor, né, em função da quantidade e do custo. Tá? Eu estou falando bem característico aqui. A variável, aí nós temos várias outras variáveis que foram analisadas. Sai tudo na mesma análise. Olha só, variável analisada, altura de planta. Aí eu venho aqui, vou marcar aqui para vocês a altura de planta. Aí eu vou olhar na análise de variância. Deu significância? Olha aqui, como eu chutei os valores, ó. Olha o CV. Eu consigo aproveitar esse dado? Não, né? Eu tenho uma baixíssima precisão desses resultados. Mas vamos analisar, ó. Baseado nessa probabilidade, eu tenho diferença significativa entre os tratamentos? O que vocês acham? A 5%. Não tem não. É 0,05, né? Aí não tá 0,05, aí tá. Aí aceita o H0 no caso. Isso, aceita H0, ou seja, todos são iguais. Mas, Fábio, o que a gente precisa pensar sempre é isso aqui também, ó. Se o CV for muito alto, teoricamente o correto seria fazer o experimento novamente, tá? Não dá para ter certeza que esse resultado é um resultado confiável, tá? Como foi eu que chutei o Até quantos por cento mais ou menos que é aceitável ali o CV? CV tá aqui, ó. No livro de vocês lá, até a gente usa, né? Até 20% sendo boa precisão, tá? Em alguns experimentos, né, de melhoramento, dependendo de produtividade, por exemplo, que tem muita influência de vários fatores, né, pode ser que dê até 25%, até 30%, mas o que se recomenda mesmo é utilizar com boa precisão CVs aí até 20%, tá? Mais do que 20% você já começa a ter um pouco de dificuldade de trabalhar esses dados, tá? Então, olha só, mas, teoricamente, o que vocês têm que entender bateu o olho, eu vou olhar,
qual a variável que está sendo analisada, tá? Aí eu vou olhar aqui, olha, realmente, né, deu significativo ou não deu significativo. Chegou aqui, não deu diferença significativa, né? Vamos supor que aqui a gente tivesse um CV bom, né? Chegou aqui, não deu diferença significativa, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui de teste de média não precisa nem olhar, tá? Por quê? Eu não estou dizendo que é todo mundo igual aqui, baseado na probabilidade. Se é todo mundo igual, o que ele deu de resultado? Todo mundo igual, tá? Então, se é todo mundo igual, saiu todo mundo igual aqui, tá tudo certo, tá? É bem complicado falar que é todo mundo igual, né? E em função do que foi colocado de média lá, porque olha aqui os valores, ó. Como é que eu digo que 239,2, né? Mas, baseado nas análises no que foi calculado em função, teoricamente, do DMS, né? Deu todo mundo igual. Por isso que o CV está muito alto lá, tá? Então, por isso que os dados não são confiáveis. Mas foi porque eu chutei um monte de valor lá de torto e direito, né? Isso aqui foi para teste de Tuck, ó, ele demonstrou, e para teste de Scott-Knott ele também demonstrou todo mundo igual, tá? Aí a gente vem para outra variável. Vamos supor que seja número de fruta, nem sei o que eu coloquei lá na número de vagem. Então, tá aqui eu tenho número de vagens, né? O CV foi um CV alto, né? Então, teoricamente, a gente não ia considerar, mas é uma probabilidade. Deu, nesse caso aqui, significativo a 1%, né? E aí a gente vem para o teste de Tuck, olha só, ó, 10 ml aqui tem diferença, ó, tá? Então, teoricamente, a melhor média seria de 10 ml, tá? E aqui para teste de Scott-Knott também colocou 10 ml como sendo a maior média. Então, teoricamente, aqui a gente não está considerando o CV, tá? Estou falando sem considerar. Se eu fosse considerar o CV, eu também não olharia para aqui, tá? Eu teria que fazer um novo experimento para ter certeza, ok? Aí a gente vem para outra variável, que nesse caso aqui seria produtividade, tá? Daí eu venho de novo aqui, ó, na probabilidade. Então aqui, como não deu maior do que 0,05, não foi significativo, né? Então aceita H0. Aqui nós já temos um CV até menor, mas está muito mais alto. Né? Então, também temos desconfiança dos dados, e ó, né? Lançou aí todo mundo igual, teoricamente é isso mesmo que deveria acontecer, porque nós temos aí a nossa probabilidade, né? O F calculado sendo menor que o F tabelado, então aceita-se H0, todas as médias são iguais. Aí a gente vem para a última variável, que seria peso de 1.000 grãos, né? Analisa a probabilidade, os dados, eu lembro que eu copiei, são os mesmos, né? O CV ainda está alto, né? Então a gente analisa como sendo um CV que não traz confiabilidade para os nossos dados, e teoricamente eu não analisaria isso aqui tudo, apesar de que quando eu digo aqui que é todo mundo igual, ou seja, aceita-se H0, teoricamente eu não precisaria realmente analisar esses dados, tá? Então, na análise, de uma maneira geral, acho que é isso que vocês têm que observar, tá? Ficou claro? Vocês acham que precisa passar novamente, falar alguma coisa, alguma dúvida? Professor, é bem interessante, cara. Assim, só que é muita coisa. O negócio é praticar, né? Eu acredito que quem trabalha no ramo ali, você consegue praticar no dia a dia, né? Mas é bem fundamental o programa. Eu não sabia que esse programa fazia esse monte de coisa, não. Então, se vocês, por exemplo, tiverem aí, não sei como é que quais são as funções específicas de cada um de vocês, mas, por exemplo, sei lá, vocês têm aí um material aí plantado no campo, vocês fazem avaliação de percevejo, por exemplo. Aí eu fiz contagem de percevejo. Se vocês tiverem os tratamentos certinho divididos, né? Sei lá, tem cultivar ou tem produto que vocês estão testando e tal, e trouxerem aí, não precisa colocar o nome não, coloca só o valor mesmo, tratamento 1, 2, 3 e 4, as repetições e a variável que está sendo analisada, né? Por exemplo, sei lá, presença ou ausência de percevejo, ou número de percevejos por parcela, coloca as variáveis e traz os dados que consequentemente é uma realidade de vocês. E vocês vão conseguir colaborar também. Falar assim, professor, realmente lá dá para ver que no talhão onde aplicou assim foi melhor e aqui aplicou foi pior e tal. A estatística, de fato, ela nos mostra o que está no campo, tá? Ela nos ajuda a tomar decisão.
Certo, verdade. Lá na hora de avaliar perceber, não avalia adulto morto, adulto vivo, ninfa, essas coisas tudinho. Então, e aí, se a gente conseguir, por exemplo, teoricamente, você teria que ter aí, né, os tratamentos diferentes para você poder comparar um com o outro, né? Às vezes você faz isso aí só por monitoramento, né? Mas o que dá para fazer? Por exemplo, vamos considerar aí os talhões que você faz. Então, você pega lá, deixa eu mostrar aqui da forma como seria isso em uma tabela. Então, o tratamento, né, a repetição, né, e a variável, né? No caso, se a gente fosse pensar aqui nas repetições, vamos pensar em 3 repetições, tá? Então, vamos colocar aqui como tratamento, teoricamente teria que ter alguma coisa variando, eu não sei o que é que vocês teoricamente aplicam lá, mas vamos supor que você utiliza produtos diferentes, então vamos colocar aqui inseticida 1, né? Inseticida 2, inseticida 3. Se tiver isso, né, no campo, vocês conseguirem visualizar isso. Daí, teoricamente, você vai ter a mesma coisa aqui. Opa, não dá para fazer, não. Vou colocar aqui, Ctrl C, Ctrl. Então, você tem o inseticida 1 com 3 repetições, inseticida 2 com 3 repetições, inseticida 3 com 3 repetições. E aí você vai lá, sei lá, utilizei o inseticida na repetição. Então, por exemplo, vamos supor, né, só para dar um exemplo, Valdinei, se você quiser, inclusive, fazer a planilhazinha e puxar lá, ou se você tiver os dados, a gente pode tentar supor, né, o que acontece. Mas, por exemplo, no talhão 1 lá, eu uso um inseticida 1, daí você faz, sei lá, 5 avaliações dentro do talhão, aí pega 3 avaliações dessa e coloca. Daí você coloca aqui, né, uma avaliação, por exemplo, pode ser percevejo macho vivo, tá? Aí você foi lá e contou 5 percevejos na primeira avaliação que você fez, na outra você foi lá e contou 4, e na outra você contou 3, tá? Aí tem outro talhão que você aplica outro inseticida e você fez a avaliação também. Na primeira avaliação que você fez, você achou 8, na outra avaliação você achou 5, na outra avaliação você foi lá e achou 3. E aí você fez inseticida 3 no outro talhão, sei lá, aí você foi lá, avaliou, você achou 12, achou 11 e achou 15 percevejos, tá? E aí nós podemos pegar esse dado aqui e fazer uma análise baseada nisso. Você pode ter aqui fêmea, né? E aí você pode ter macho morto, né? Fêmea morta, né? Sei lá, colocar nível de desenvolvimento, enfim, faz a planilha, coleta e coloca no Sysvar, né? Teoricamente você tem que transformar ela em DBF primeiro, e aí a gente consegue ter uma noção, né? Se está tendo diferença significativa ou não entre esses tratamentos, tá? Isso eu estou dizendo uma suposição para a gente conseguir tentar trabalhar um dado, tá? Não estou dizendo para você, por exemplo, que experimentalmente, né, a gente consegue fazer isso. Não, a gente precisa planejar o experimento primeiro, baseado em todas as características necessárias para fazer isso, né? Então a gente precisa analisar. Lembra que eu falei, pega um artigo do material de quem já trabalha com isso, com percevejo, para tentar analisar qual a melhor forma, se é importante construir alguma estrutura específica para tentar coletar isso, para ver como é que está o desenvolvimento desse percevejo, porque às vezes não tem a presença do inseto, ou você não encontra o inseto, talvez seja por uma característica de planta ou de cultivar diferente, enfim, a gente precisa analisar o todo, né? Mas, por exemplo, para ter um resultado aí para vocês conseguirem coletar, ó, né? Teoricamente, eu queria testar qual seria o inseticida melhor para minha área para percevejo. Então, eu estou tendo problema com percevejo, né? Eu monto aí, né, uma área com 3 repetições ou com 4 repetições, tá? Caracterizo as parcelas, qual é o tamanho da minha parcela, eu vou fazer isso por pano de batida, enfim. Me baseio aí num artigo científico, né, que tem as metodologias específicas já determinadas, por exemplo, para percevejo, e aí consigo determinar, né? Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, um artigo, por exemplo, né?
eficiência para perceber na soja. Olha só. Vamos lá, de 2019, né? Aí a gente tem eficiência de inseticida no controle do risco zeros, resultados sumarizados em ensaios cooperativos. Vamos ver o que eles têm de resultado aqui. Os experimentos foram instalados no mínimo 18 metros da bordadura da lavoura, matos solares vizinhos com soja em estágio de desenvolvimento mais avançado, tá? Foram demarcadas parcelas de pelo menos 9 por 9 metros, tá? Em delineamentos em blocos ao acaso, com pelo menos 4 repetições. Para a pulverização dos tratamentos, foi utilizado volume de calda. Olha só, ele já caracteriza, fala que foi com CO2, né? Posterior ao surgimento das vagens da soja, né, que é o período mais crítico, quando a densidade populacional atingiu entre 1 a 2 percevejos por pano de batida, né? Essa pulverização foi repetida com mesmos produtos e doses, 7 dias após a primeira, exceto em 3 campos em que, por causa de fatores climáticos, a replicação ocorreu em 8 ou 10 dias após a primeira. Para mostrar de percevejo, foi utilizado o método de pano de batida, com no mínimo 4 batidas de 1 metro de fileira por parcela. Foram contabilizados os percevejos adultos e as ninfas do terceiro ao quinto instar, tá? Aí, ó, teoricamente, eles testaram o quê? Perito, talismã, esperto, rácio, PNR1, PNR2, Wortene e a testemunha que não teve aplicação de inseticida, tá? Aí ele caracteriza esses inseticidas, define e, teoricamente, ele vai trazer aí as maiores ou menores médias, né? Por exemplo, aqui nós temos aí a porcentagem de eficiência de controle dos inseticidas dentro dos 80%, né? Teoricamente, precisa analisar essas médias melhor aqui, né? Pelo gráfico você não tem como ter uma noção tão grande, porque aqui ele colocou um gráfico de desvio padrão, né? Mas você precisa analisar e aí a estatística ela nos traria aí um valor, né? A análise de variância e o teste de média eles nos trariam aí melhor classificação nisso, né? Mas se a gente for analisar, por exemplo, quantidade de adultos, a frequência entre os 50 melhores produtos, né? Ele traz aí algumas coisas ruins, né? Então, frequência com cada produto ocorreu entre os 50 melhores produtos estudados em cada ponto de rede, quanto à produtividade relativa. Então, se a gente for analisar aí, né, os produtos, talismã, por exemplo, né, o esperto, dentro de um contexto padrão, foram os melhores. Preciso ler também para a gente conseguir entender, mas o que ele fez aí foi analisar isso, né? Então, baseado, por exemplo, teoricamente, isso aqui são resultados da Embrapa, né? E o que a gente precisa se basear seria nisso. Então, como faria o experimento? Né? Vocês viram aí, ó. O experimento foi instalado, né? 18 metros da bordadura da lavoura, para não considerar a bordadura da lavoura de maneira geral, tá? As laterais aí, né? As beiradas, que nem diz o pessoal da lavoura, né? Para evitar problema aí de interferência, né? As parcelas foram de 9 por 9 metros, né? E a forma como foi feito foi pelo menos 4 batidas de 1 metro de fileira por parcela. Então, é interessante analisar isso, os produtos que foram aplicados e a forma como se aplicou, né? Então, tentou se basear aí as mesmas formas de aplicação com os produtos, de fato, né? Com ingredientes ativos diferentes aí, ou às vezes até semelhantes, mas para tentar ter um produto diferente do outro, né? E os resultados que foram adquiridos baseado nisso, né? Teoricamente, se a gente tivesse um teste aqui, talvez a gente tivesse um resultado melhor para falar sobre um teste de média, né? Mas olha só, o teste que eles utilizaram, olha aqui, Scott Knott, né? 5% de significância, né? E aí, teoricamente, eles soltam o resultado. Então, vocês conseguiram visualizar, eu acho, né? De fato que eu não tinha conhecimento desse artigo aí, tá? Não tinha pego ainda esse material, só fui buscar aí agora, a gente conseguiu encontrar. A gente teria que ler para entender melhor, mas o que ele caracterizou de resultado foi: determinou, baseado no que a gente tem da literatura, fez a avaliação, testou os produtos, falou quem é o melhor, e aí, teoricamente, ele vai recomendar
esse melhor produto, né? Esse eu acho que é o padrão, de fato, da nossa aula, dos nossos dados característicos, tá? O Valdinei falou aí agora, eu achei bem interessante, né? Não sabia que esse programa dava tudo isso, tá? Então, nós temos vários outros, né? Inclusive o R é um programa que é mundialmente conhecido, só que ele é por programação. Esse aqui a gente clica no mouse, ele resolve um problema nosso, né? O R, por exemplo, eu preciso fazer uma linha de programação para criar o que eu quero, então ele dá um pouquinho mais de trabalho. Beleza, professor, bem bacana mesmo. Dá para tentar montar um teste aqui, qualquer coisa eu vou ver se consigo fazer, abordar algumas coisas lá na lavoura e ver se consigo jogar no programa aqui, poder praticar mais ainda. Legal, se vocês quiserem, né, tenham aí algumas ideias, tragam para a gente na aula aí, inclusive. Aí, por exemplo, a gente pode tentar programar junto, se vocês têm essa possibilidade, liberdade aí. Aí a gente monta o teste de feijão, ou germinação de uma semente de uma planta nativa, por vários tipos de escarificação. Aí a gente monta aí um protocolo, montam aí na casa de vocês, tiram foto e tal, vem em germinação, bota para germinar aí, gente, né? Quanto mais criterioso for, melhor é. Nós estamos vendo um momento tão difícil que o que vocês conseguirem fazer aí, a gente conseguir analisar, principalmente nesse quesito prático, né? Eu tenho uma bandeja aqui em casa, eu consigo montar, dá para montar aqui, germinação e tal. Vamos fazer na bandeja sem seguir protocolos tão rígidos, né? Porque teoricamente você teria que ter com ambiente controlado e tudo mais, para evitar problema aí de coeficientes de variação muito altos, né? De não confiabilidade nos seus dados, mas é só para a gente treinar, né? Então, esse treinamento aí do planejamento é uma coisa interessante. Por exemplo, vocês viram que eu busquei um artigo, né? Eu não tenho todas essas características, né? O que a gente trabalha, de fato, a gente sabe, olha, vou fazer feijão, aí eu vou analisar a produtividade, então eu faço uma parcela de 4x4 metros, uma parcela de 4x5, de 5x5, analiso, coloco 5 linhas ou 6 linhas, analiso as 3 linhas centrais ou as 2 linhas centrais, coleto tantas plantas para analisar número de plantas por número de vagens por planta, número de sementes por vagem, peso dos grãos, quantos grãos vou coletar, 50 grãos, vou fazer uma análise do tamanho dos grãos, vou utilizar peneira, como é que eu vou fazer isso? Porque a gente já trabalha com isso ao longo dos anos, mas várias outras culturas a gente precisa buscar informação para fazer o planejamento, tá? Então não tem um padrão, né? Tem que buscar as informações. O que é que eu vou analisar? Que características? Por exemplo, fruticultura. Geralmente nas frutas a gente analisa o grau Brix das frutas, que é o grau de doçura, tá? Teoricamente a quantidade de açúcar, né? Na verdade é os sólidos solúveis que nós temos, né? Dentro da fruta, a gente analisa a acidez dessa fruta, tá? Porque vai influenciar na quantidade de suco que ela tem potencial de produzir ou não, a quantidade de polpa que essa fruta produz, ela influencia. Por quê? Porque é isso que caracteriza. É óbvio, quanto mais peso, né? Teoricamente a gente vai ter um pouco mais de lucro, né? Mas é importante analisar essas questões, tá? Então, abacaxi, quais as características, qual é o grau Brix desejável pela população, para uma fruta muito ácida é bom ou não, né? Melancia, essas características de cada cultura que vão influenciar, isso é importante que a gente busque, tá? Então, não tem um padrão para ser seguido, né? Vai depender de que cultura você está trabalhando e que é feito de protocolo, quais são as características importantes aí para serem analisadas, tá? Mas criar protocolo, aí se vocês tiverem ideia aí, a gente senta e conversa sem problema nenhum, tá? Bom, para fazer o DIC, Valdinei quer falar? Então, Paulo, eu acho bem interessante, eu não sei se o tempo vai dar certo, assim, porque tá meio corrido, mas, assim, uma vez eu tava conversando aqui com o coordenador aqui, o Jonei, dizendo ele que veio o pessoal lá de Tangará aqui fazer um teste aqui na Fazenda São Paulo, aqui perto de Dessolândia. Aí eles plantaram aqui, colheram tudo na mão, inclusive até o Thiago que liberou o pessoal fazer, entendeu, os testes, plantar, fazer o que quisesse, uma parte aqui. Sim. Legal, legal. Talvez esse ano é complicado eu te falar alguma coisa, porque às vezes até a gente querendo, em função das deliberações de companhia, a gente acaba não conseguindo ir, não conseguindo fazer a prática em função de deliberação, né?
Mas para o ano que vem a gente consegue. E assim, o fato de vocês talvez não estarem na disciplina não quer dizer que a gente não possa fazer um curso de fezes, alguma coisa baseada na experimentação para passar essas atividades, visitar a propriedade, tentar fazer um teste, ou tentar fazer um teste na unidade também, né? Estou buscando fazer com que as coisas melhorem lá, que a gente tem uma área experimental mais viva lá, né? Já tem uma estufa construída lá, tem irrigação automatizada, já está melhorando as coisas, mas a gente precisa realmente conseguir voltar e trabalhar em cima lá, né? Tomara que isso aconteça logo. Mas montar teste é comigo mesmo, eu gosto de visualizar o resultado das coisas, tá? Dentro desse contexto aí, a gente falou sobre o DIC, tá? Agora, eu vou colocar aqui e vou fazer o cálculo baseado no DBC, tá? Então, vou fechar o programa, né? Vou buscar aqui para mostrar para vocês no livro. Deixa eu buscar aqui, peraí. Olha só, né? Vocês já perceberam lá que no Sysvar, quando você coloca, mesmo sem você colocar o erro, ele já te dá o erro pronto lá na tabela de análise de variância. Então, só que aqui, o que tem que analisar? Ó? Modelo de análise de variância de um experimento em delineamentos em blocos ao acaso, né? Então, é um DBC, e no DBC as fontes de variação são quem? O bloco, o tratamento e o erro. O erro ele já sai direto, né? O tratamento e o bloco a gente precisa adicionar. Então, teoricamente, para os mesmos dados, tá? Eu vou usar os mesmos dados, mas vou considerar que a gente fez um DBC, tá? O que muda na inserção? Gente, não muda nada, tá? As características que você analisa, você anota da mesma forma. Então, a tabela, tá? Para um DIC e para um DBC é isso aqui, ó. Tratamento, repetição, característica. Tratamento, repetição, variável, no caso, né? Tratamento, repetição, variável. No caso do DBC, geralmente a gente, em vez de colocar repetição aqui, a gente coloca escrito bloco, tá? Mas não quer dizer que não é uma repetição, tá? Então, eu não posso colocar repetição aqui sem problema nenhum. A única coisa que eu preciso lembrar é, quando eu venho aqui, ó, tá? Primeira atividade de que eu vou colocar, mas vai ser DBC, tá? Eu preciso adicionar tratamento, tá? E como é DBC, eu preciso adicionar outra fonte de variação, que seria a repetição. Ok? Então, não sei se o Fábio está acompanhando aí, não sei como é que o pessoal está acompanhando, se está fazendo. Estou acompanhando aqui, senhor. Conseguindo acompanhar, eu paro e volto de novo, tá? Então, a fonte de variação agora que vocês vão adicionar é tratamento, tá? Adiciono isso, fechou, são os dois que vão ser adicionados, o comprimento é uma variável, né? Então eu não adiciono. Acompanhar aí, Fábio, beleza? Tá acompanhando, tá travando bastante aqui, mas tô acompanhando aqui. Tá, e se você estiver fazendo a sequência aí, né, se eu estiver indo muito rápido, você pode dar um grito aí que eu tento ajustar aqui, parar. Você vai fazer da tabela, da segunda tabela que você pediu? Ou essa é da primeira ainda? Não entendi, Fábio. Você está falando a respeito da segunda tabela ou da primeira tabela ainda? Ou você não vai fazer, a gente não vai fazer a tabela 2 e 3? Da primeira ainda. Ah, tá. Eu achei que já ia passar para a segunda. Não. Peguei a mesma tabela aí, tá, Fábio? A primeira tabela. Eu vi. Você fez aí. Você emendou ela ali. Fábio e os demais aí. Deixa só eu mudar aqui a minha internet para melhorar o negócio. Vamos ver se melhora, né?
Estão conseguindo me ouvir aí? Positivo. Beleza. Então, vocês estão vendo minha tela? Positivo, pô. Fábio? Tá ouvindo, professor? Beleza. Então, ó, Fábio, vou fazer de novo aqui, só finalizei. Eu estou na mesma planilha, tá, Fábio? É a mesma planilha, aquela primeira que a gente já estava fazendo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ela como se eu estivesse utilizando ela em DBC, tá? Eu fiz ela em DIC, né? Que no caso a nossa fonte de variação seria só o tratamento, e agora eu vou fazer ela em DBC, né? Que a nossa fonte de variação é o tratamento e o bloco de fato, tá? Então eu vou abrir o programa, a planilha ela é a mesma para o DIC e para o DBC, tá? Quando você estiver utilizando um arranjo em fatorial, tá? Porque você vai precisar adicionar um fator a mais, né? Para poder fazer a interação, tá? Mas teoricamente a planilha é a mesma, né? Então, de fato, o que eu preciso que vocês, né, hoje saiam sabendo daqui? É essa interação entre o DIC e o DBC, que é a variação do DIC, quem são as fontes de variação do DBC, para adicionar no programa, né? E o que eu analiso no resultado da minha análise de variância e o teste de média, tá? A diferença entre o Tukey e o Scott-Knott, por exemplo, que é a ambiguidade que eu tenho no Tukey e a não ambiguidade, que é uma característica de vantagem do Scott-Knott, é uma coisa interessante para vocês também, tá? Então aqui, ó, abro o Sysvar, venho em análise, a Nava, vou abrir o arquivo, tá? Aí eu coloquei aqui primeira atividade do DIC, mas teoricamente, nós vamos usar aqui o DBC. A planilha é a mesma, tá? Então, abrir aqui. Espera aí, deixa eu aumentar esse trem aqui. Ok. Né? Vou fazer a manipulação aqui, ó. A planilha continua sendo a mesma, beleza? Tranquilo? Vou aqui no fundo aqui, só para vocês verem. Olha lá, a planilha final dela, até 10 ml, tá? Aí, ó, análise, a Nava, abrir arquivo, a mesma planilha, abrir, aí eu venho, ó, tratamento, adicionar. Como as fontes de variação do DBC tem que ter o bloco, no caso seria a repetição, adiciono ele também, tá? Finalizo a análise, as fontes de variação, né, do quadro de análise de variância, sim. Aí, ó, eu vou querer analisar o quê? Eu quero analisar baseado no tratamento. Repetição não me interessa, né? Eu não quero saber baseado nos blocos, se tem diferença, se tem um bloco melhor que o outro. Não, eu quero saber dos tratamentos. Aí eu venho, ó, coloco o teste de Tukey, ok. Lembra que eu falei que posso fazer 2 testes de uma vez só? Eu vou botar o Scott-Knott também, para a gente já sair com ele na análise, tá? Eu vou analisar só o tratamento, mas eu vou lá ter repetição para o programa entender que é um DBC. Clique em OK. Quem é a variável que eu vou analisar? Comprimento. E vou finalizar. Não fiz transformação, então eu finalizo o quadro e aí eu tenho essa resposta. Tá? Uma coisa que é interessante olha aqui, isso aqui não é significativo, isso aqui diz respeito à repetição. Então, quer dizer, eu tenho os meus blocos homogêneos, né? Então, meus blocos não têm diferença um entre o outro, né? E eu tenho aqui, né? Quando a gente fala sobre DIC e DBC, uma das vantagens de utilizar o DBC que eles falam é em função da precisão, né? Porque a gente dilui um pouco das características, né, dentro da repetição. Então, a gente melhora a qualidade da nossa análise. Quando a gente faz isso, a gente diminui o coeficiente de variação. Lembra do coeficiente de variação que nós tínhamos na planilha inicial, que era 16,37, vocês conseguem ver minha tela aí, né? Positivo. Então, ó, para o DIC a gente tinha tratamento e o erro, certo? Então, se a gente for analisar a soma de quadrado aqui, ó, 83 e 27, certo? Aqui, ó, do tratamento continua a mesma soma de quadrado, mas, ó, aqui eu tinha 27, certo? No erro. Como eu tenho agora o bloco sendo utilizado no DBC, então eu diluo esse erro aqui dentro do bloco, tá? Então, agora eu tenho o bloco interferindo ou favorecendo aí. E aí o meu coeficiente de variação aqui foi menor. Então, quer dizer que eu estou sendo mais
preciso, né? Então, a precisão aumenta no DBC, né? E aí eu analiso novamente aqui, ó, né? Deixa eu salvar isso aqui, colocar teste DBC, tá? Eu salvo ele ali e vou procurar ele agora, tá? Vou colocar aqui, experimentação 4.1, cadê teste DBC? Olha só, a variável analisada, que é o que eu disse para vocês analisarem sempre, eu estou olhando a tabela de análise de variância, né? Agora eu tenho, né, o meu bloco, no caso, a minha repetição aqui atuando, né? Eu vou olhar aqui, ó, se foi significativo, pelo jeito que foi significativo a 1%, eu melhorei, né, rodando em DBC. Na verdade, não é rodar, gente, é montar o experimento, tá? Então, o DBC tem maior precisão, porque eu, teoricamente, tenho aqui uma diluição, né, dentro do erro, né? E aí eu fiz um teste de Tuchel, ó. E aí a mesma característica que deu no outro lá, tá? Para o Tuchel, e aqui a gente tem a mesma característica para o outro. A única coisa que melhorou foi o CV, porque a característica, o resultado foi o mesmo, ou seja, 8 e 10 ml foram os melhores, tanto no DIC quanto no DBC, né? Tanto no DIC quanto no Scott Knott, tá? Estou falando de teste de média, tá? Então, teoricamente, você recomendaria 8 ml, porque o custo, né, é melhor e o custo é menor, no caso, e o resultado, né, baseado na média do comprimento da raiz, seria o mesmo, tá? Então, a única coisa que eu acho que vocês têm aí de padrão, ou que eu acho que é extremamente importante para vocês entenderem, de fato, é que para o DBC e para o DIC, eu preciso entender dessas características aí de inserção. Aí, o que é que eu quero que vocês façam, né? Nós estamos aí, são 8h40, eu queria que vocês, teoricamente, tá? Não vá, Paulo, eu não vou conseguir fazer agora, não tem problema, tá? Quem tem aí, tenta fazer agora, tá? Isso é para entregar na semana que vem, tá? O que eu quero que vocês façam é pega as três, na verdade as duas, tá? Planilhas que nós temos aí iniciais, porque essa planilha aqui, a gente vai falar disso na semana que vem, tá? Essas aqui, ó. Vai pegar essa planilha aqui e essa aqui, tá? E vai rodar ela em DIC e em DBC. E vai falar para mim, por exemplo, produtividade, qual foi o melhor? E, teoricamente, vocês têm essas respostas. Eu estou preocupado com vocês olharem no livro? Não, gente. Eu só quero que vocês entendam o que é que tem de resultado. Então, o que vocês vão fazer? Né? Pega o Sysvar, tá? Coloca as planilhas lá no Excel, depois salva em LibreOffice, salva em DBF, roda no Sysvar, tá? Pede para rodar no Sysvar e faz o que eu fiz aqui, ó. Qual foi a variável que eu analisei? Essa, marquei de amarelo. No Word já, tá? Salva no Word, aí vem e fala, ó, isso aqui, né, 0,01, aí vocês podem fazer o seguinte, ó, vem aqui em revisão, coloca um comentário aqui, tá? Aí, ó, nesse comentário, vocês podem escrever, ó, essa característica é significativa a 1%, tendo em vista que a probabilidade foi menor do que 0,01. Diante disso, né, rejeita-se H0, ou seja, temos ao menos uma média que difere das demais. Ponto. Isso é uma caracterização, você chegou nessa conclusão. O coeficiente de variação diante dos parâmetros apresentados por Pimentel Gomes, né? Esse coeficiente de variação é aceitável. Sendo assim, podemos, né, utilizar esses dados para tomada de decisão. Tomada de decisão. Ponto.
Beleza, se eu posso utilizar os dados, vou utilizar. Aí aqui, ó, baseado no teste de média, né, nós conseguimos determinar que a melhor média seria de 8 ml, ou o melhor tratamento seria de 8 ml, tendo em vista que o custo, né, e as características de média entre ele e o de 10 ml são semelhantes, então, teoricamente, a gente usa o que gera menor gasto para a empresa, tá? Aí a gente tem o teste Scott-Knott, o teste de Tuck. Então, o que eu peço para vocês? Rodem isso no Sysvar, tanto em DIC quanto em DBC. O que vocês têm que lembrar? No DIC, vocês adicionam apenas o tratamento como fonte de variação. No DBC, vocês adicionam, além do tratamento, a repetição ou, no caso, o bloco, que é o que a gente chama no DBC, né? Quando isso acontece, o que é que muda? Geralmente, o CV ele tende a reduzir, tá? O coeficiente de variação ele tende a reduzir, é uma das características principais de mudança que vocês vão observar, tá? Então, o que eu queria que vocês me enviassem, tá? Para que vocês consigam fazer aí de fato. O Word de vocês, com a análise rodada e escrita essas coisas que eu disse aí que são importantes, tá? A probabilidade, o coeficiente de variação, a característica que foi analisada e o teste de média que vocês analisaram, ok? Alguma dúvida com relação a isso? Acham que consegue rodar sem problema, né? De fato. Das outras duas tabelas que você pediu para fazer? Na verdade, Fábio, dessa que a gente fez hoje, vocês vão fazer também, e da segunda, tá? Do slide lá da aula anterior. Da primeira, que é essa aqui, ó, tá? Da raiz, e a segunda, que é os 5 híbridos lá da produtividade. Essa aqui nós vamos falar dela na próxima aula, que teoricamente. Ó. Paulo, você pediu das outras tabelas para a gente fazer. Você pediu da tabela 3.1 e da 3.12. Essas duas. Da 3.12. Tá, essa aqui é um fatorial. Dessa aqui nós vamos fazer só na outra aula, tá? Essa análise aqui a gente faz só na outra aula. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer a análise agora, mas eu quero que vocês foquem no DIC e no DBC agora, tá? Então, as tabelas que vocês vão fazer, essa aqui é a que eu estou fazendo agora, tá? Do comprimento de raiz, mas eu quero que vocês façam de novo. Roda ela em DIC e roda ela em DBC, do jeito que eu fiz hoje aqui, tá? E caracteriza aí, baseado no que vocês têm de noção agora, o que é a probabilidade, escreve sobre o que vocês acham que deu de resultado, se aceita, se rejeita H0, tá? Escreve do ladinho ali, cria um comentário, tá? Inclusive, se vocês não têm habilidade para usar aí no Word, ó, vocês clicam no Word lá, vocês têm lá no Word de vocês revisão, clique em revisão, ó, novo comentário. Aonde o cursor tiver, você adiciona um novo comentário, tá? Aí, se você quiser excluir o comentário, é só clicar em cima dele aqui, né? Excluir o comentário. Excluir o comentário, acabou, tá? Aí vocês colocam, vocês conseguem ter noção. Porque para essa disciplina, felizmente, né? Eu preciso que vocês, né, comecem a... Ó, esse aqui é resultado deu isso, esse resultado aqui deu isso, para que vocês consigam criar essa rotina aí de olhar e falar, olha, eu tenho que analisar a probabilidade, qual característica eu estou analisando e a fonte de variação. Eu já demonstrei para vocês que nós conseguimos fazer vários, mas as tabelas que eu quero que vocês façam é essa daqui, né, que é a primeira, que é a do comprimento de raiz, tá? E essa daqui da produtividade, que é a 3.1. A 3.12, a gente vai falar sobre a análise dela na semana que vem, tá? Senão fica muita informação para a cabeça de vocês aí. Beleza? Isso é para vocês entregarem na terça-feira da semana que vem, tá? Então dá tempo de baixar o Sysvar. Se vocês não conseguirem baixar o Sysvar ou o LibreOffice, tá? Aí vocês podem falar comigo. O Valdinei, por exemplo, que não conseguiu, a gente pode tentar fazer isso, ou eu mando para você, sei lá, por e-mail. Ele tem uns 350 MB, ele é meio pesado, mas a gente tenta mexer nessa instalação aí, tá? Em um horário específico, tá? Para tentar ajudar vocês. As tabelas aqui, essa tabela aqui que vocês já fizeram, inclusive, né? E de fato vocês têm que ter ela feita aí já. A gente vai trabalhar ela para falar sobre o fatorial, tá? E aí fala sobre interação, como é que funciona essa análise de interação e tudo mais, tá? Mas isso eu deixo para a semana que vem, ok?
Entendeu aí, Fábio? Beleza? Sim, vai ser só na tabela da 3.1, então. Positivo. A que você acompanhou hoje aí, você já tem feito, aí você só faz essa caracterização. E onde eu marquei e tal, se você já marcou também, você já está com ela feita já. Você faz só da 3.1 daí. Os demais colegas acho que vão ter que fazer do todo, né? Porque não tem o live. Mas eu não tava marcando esses treinos, não. Aí, olha só, isso é para segunda-feira da semana que vem, tá? Como a gente ainda tem um tempinho aí, né? Tem na unidade 4, na seção 4.1 de vocês, justamente, 4 na seção 4.1, como nós falamos de programação e começamos a trabalhar com esses programas aí já há uma ou 2 semanas, né? De fato, a gente vai falar um pouquinho sobre análise conjunta, tá? E aí eu queria que vocês fizessem para hoje, tá? Dentro da sessão de análise conjunta, eu queria que vocês dessem uma olhada na sessão aí, tá? Uma lida, e descrevessem para mim o que vocês entendem por uma análise conjunta de experimentos, tá? Pode escrever o que vocês pensam de fato agora? Pode, mas eu queria que vocês dessem uma lida no material aí, tá? Isso vai estar descrito bem fácil para vocês, tá? Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça e tentem me explicar. Então, coloca no Word aí, tá? Manda para mim essa atividade hoje ainda, tá? Dá tempo, é uma coisa bem simples para se fazer. O que vocês entendem por uma análise conjunta de experimentos? Tá? Ah, Paulo, é um monte de experimento feito e ele pega esse monte de dados, junta e faz uma análise. É isso que está escrito aí, tá? Essa a resposta que eu quero que vocês me deem. É o que vocês entendem realmente, tá? Mas depois de ler o material aí de fato, tá? E quais são os critérios que nós precisamos analisar para fazer uma análise conjunta? Ou seja, tem alguma coisa que eu preciso ter? Ou seja, eu posso analisar qualquer experimento. Então, o cara fez um experimento lá no Piauí, e em 2014, e eu fiz um experimento aqui em 2019. Eu posso analisar esses dados em conjunto ou não? O que influencia, tá? São esses 2 questionamentos que eu quero que vocês me entreguem, tá? Agora são 8h50, nós temos até 9h30, 9h40 aí, e eu fico à disposição aqui. Esses seriam os 2 questionamentos que eu queria que vocês entregassem hoje aí, mandassem por e-mail, tá? Essa seria a atividade, porque daí semana que vem a gente fala sobre a análise com o esquema fatorial, que teoricamente vai estar em DBC, né? E eu descrevo sobre a análise conjunta e a gente discorre junto, tenta conversar junto sobre a análise conjunta dos experimentos. Beleza? Beleza. Tem outro jeito? Não tem. Então não tem jeito, né? José Mauro, tá tudo certo aí? Ou tá tudo travando? Não. Abriu, tá bom. Não tá aberto no celular e no Eu tô computador vendo ao aqui. mesmo tempo, porque um para o outro. Mas Eu, beleza. eu vi aqui você tá com os dois, aparece você 2 vezes, falei, ele deve estar no celular e no computador para tentar. Quando cai um, tá o outro lá funcionando. Tranquilo, moçada? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, tá? Eu fico aqui, né, à disposição, se vocês quiserem mandar aí por aqui mesmo, fazer pergunta e tal. Eu, às vezes, fecho a câmera aqui, só vou levantar, pegar um água, mas eu tô aqui, é só chamar que eu tô à disposição. Beleza? Ô, Paulo, só uma dúvida aí. A tabela lá que você falou que é a última atividade para entregar na semana que vem é 3.1, né? Isso, essa aqui, ó. Ah, beleza.
O Paulo tá por aí? Positivo. Positivo. É unidade 4, seção 1, né? Só que não tá aparecendo Positivo. aqui. Oi? É unidade 4, seção 1, né? Só que não tá Isso. aparecendo aqui no portal. Não tá aparecendo? É, a unidade 4, seção 1. Só tá aparecendo a web aula, atividade diagnóstica, e a aula que tá em branco, e a pós-aula tá, que é a atividade do portal para responder. Não, mas é no livro. Tá no livro. Ah, no livro, fala, né? Sim, Achei pode que era pegar no o livro. livro lá Tinha e deixado. dar uma. Não, dá uma lida só e aí responde essas duas questões lá. Não, beleza, então. Fechou. Valeu. Esse falou.